Boa tarde. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Pronto. Boa tarde a todos, né, que assistem ao Márcio Rangel, né, esse blog de alta repercussão em todo o estado. Bom, após essa repercussão enorme do caso do influenciador Ítalo Santos, né, é um caso a se discutir e a analisar com mais prudência de todos os pais, não é? Por quê? Porque o que é emancipação? Primeiramente, como você me perguntou, emancipação é um ato jurídico que antecipa a capacidade civil de uma pessoa até os 18 anos. Então, se ela tem menos de 18 anos e os pais, né, se vê na questão, às vezes é para casar, né, tem que ter essa emancipação. Agora, essa questão de emancipar só é permitido se caso os pais tenham até uma dificuldade, não é, de criar, ou a criança precisa viajar. Então, tem que ser a emancipação dos pais. É um ato jurídico que antecipa a capacidade civil de uma pessoa menor de 18 anos, permitindo que elas pratiquem todos os atos da vida civil. Agora, não altera a condição de proteção especial perante o ECA. O que é o ECA? É o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que muda é apenas o regime jurídico da responsabilidade e não a prática de toda a sua permanência na escola e tal. Então, isso tem que ser uma base estrutural muito grande dos pais. Não é porque houve a emancipação através da justiça, que é um ato legal, através da justiça, ou até mesmo os pais, podendo emancipar, no caso dele querer estudar fora, não é? Mas isso não impede, eu repito, não impede que ele frequente a escola, que ele deixe a sua vida escolar. E isso aí, pelo que me está parecendo na questão desse influenciador, foi que ele apenas é como se fosse um sequestro dessas crianças para a casa dele. E as crianças não deixaram de frequentar. Quer dizer, ele obteve esse ato de emancipação através dos pais, pela questão até financeira, né, que isso realmente, para mim, é um absurdo, mas não é o primeiro caso, nem vai ser o último, tem que realmente as autoridades ficarem em cima. É um regime jurídico de responsabilidade, mas o vínculo familiar, ele não se rompe. Apenas a criança foi emancipada, mas ela apenas vai ter que frequentar a escola, todas as responsabilidades dos pais. Pode falar. Ana, falando sobre essas responsabilidades dos pais, mesmo a criança, o adolescente sendo emancipado, o pai, o responsável, ele ainda segue sendo ali respondendo pelos atos daquele adolescente de alguma forma? Não, na parte civil não, né? Na parte civil ele tem a independência civil. Agora, de acordo com o estabelecido no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, os pais têm que realmente monitorar se realmente as crianças estão indo para a escola, porque não adianta, aí pode ser quebrada essa emancipação. Não adianta você ser emancipado e virar o quê? Dançarino, não é? Então, é um caso que a gente tem que analisar com bastante cautela, que há emancipação não para esse tipo de, a gente chama de libertinagem, mas ele pode ser emancipado da vida civil, mas a vida dos pais, pode continuar a morar com os pais, e os pais podem sim monitorar se ele está frequentando a escola, o que é que está ocorrendo. E pelo caso que nós estamos vendo aí, não foi o ocorrido, né, meu caro? Apenas houve a emancipação e jogar essas crianças para esse influenciador, fazer o que quiserem. E as crianças ficaram fora da escola. Então, por isso que está se enquadrando como tráfico de pessoas. Nesse caso do influenciador paraibano Ítalo Santos, a gente trazendo mais especificamente para esse caso, como é que esses pais, devido a toda essa repercussão, apesar das crianças para fazerem esses conteúdos, produzirem esses conteúdos de dança erotizada, ele justificava essa emancipação. Nesse caso específico, como é que os pais podem responder? Eles podem responder sim, civilmente e penalmente, entendeu?
Por quê? Porque houve até um abuso, não é? Eles emanciparam os filhos, eu não sei, né? Nós não sabemos os percalços, não é? Nós não sabemos assim os percalços que levaram à emancipação, o que foi? Foi através de pagamentos, foi a ordem financeira. Então, isso tudo vai ter que ser estudado. Mas isso não impede de que os pais tomem ciência e voltem para ele a responsabilidade da irresponsabilidade dessa emancipação. Muito obrigado, Ana Elizabeth, da Comissão de Direitos da Família e Sucessões, pela sua participação aqui no nosso programa hoje. Para a gente finalizar, vamos trazer aí como é que ocorre essa emancipação no Brasil. É algo que é frequente, é solicitado frequentemente pelos pais emancipar esses adolescentes, ou é normalmente poucos casos que a gente vê no Brasil? Olha, tem vários casos, né, repercutindo, porque às vezes os filhos querem estudar, como eu falei, querem estudar fora, ou se sentem na obrigação, trabalham, casam cedo. Então, são N oportunidades, e geralmente há emancipação. Com o casamento, a emancipação já é logo de rito imediato. Agora, quando é a emancipação para, no caso, de adolescentes e tal, então isso legalmente o juiz analisa os prós e os contras. Não é assim necessariamente se jogando e dizendo, não, eu quero emancipar meu filho. Tem que haver realmente uma legalização da emancipação, que eu acho que não foi o caso aí do influenciador Ítalo Santos. Eu acho que foi mais um caso monetário, um caso financeiro, não é? Porque essas crianças vinham lá do interior, às vezes sem estudar, sem nada, e eles prevaricaram a vida desses adolescentes.